Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, pessoal, no último vídeo estávamos começando aqui, a falar sobre a previsão do pH de uma solução. Não sei por que o vídeo picotou, tá? Mas então vamos continuar aqui os argumentos do vídeo que picotou no meio do caminho. Então a ideia agora é falarmos um pouquinho sobre como é que a gente prevê o pH de uma solução. Gente, olha só que legal, né? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, vamos partir de situações cotidianas, né? Bem simples inicialmente, né? Então nós vamos resolver exercícios bem simples e depois, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aumentando a complexidade desses exercícios, ok? Então tá lá. Exercício número 1. Qual deverá ser o pH de uma solução de ácido clorídrico com concentração de 0,001 molar? Certo? Olha só. Então a gente vai brincar de previsão. Eu não preciso medir o pH de uma solução de HCl nessa concentração. Por quê? Porque a partir daquelas fórmulas todas que a gente deduziu, a gente consegue prever qual vai ser o pH antes da gente preparar. Olha só que legal, né? Então é muito legal isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vem com o tio que você passa de ano. Vamos resolver essa primeira questãozinha. Ah lá. Letra A. Exercício A. Qual deverá ser o pH de uma solução HCl com concentração 0,001 molar? Então é assim, gente. Eu sugiro a vocês que na resolução de exercícios de pH utilizem uma tabela de cálculo, tá? Por quê? Porque essa tabela de cálculo não tem erro na resolução. Existem muitas pegadinhas nos exercícios de pH e o pessoal se confunde muito. Então, utilizando essa tabela de cálculo que o tio vai ensinar, que é bem visual, você consegue achar todos os dados de um exercício de pH sem nem pensar direito. Então, vamos fazer? Vamos aprender a usar essa tabela de cálculo? Então, ela funciona assim, ó. Aqui nós temos a reação de ionização. Se você quiser colocar só reação, também pode colocar. Ok? Aí você tem uma coluninha, duas coluninhas, três coluninhas, quatro coluninhas e a quinta coluninha. Então aqui, ó, eu coloco a concentração de H+, aqui eu coloco a concentração de OH-, aqui eu coloco pH, pOH e o caráter. Se é mau caráter ou bom caráter. Tô brincando. Tudo bem? Então, como é que a gente faz? Olha lá. Aqui, você descreve a reação de ionização. Vamos descrever? Olha lá. O que ele está falando ali pra gente? E aí é óbvio, o tio vai fazer bem devagar, bem bonitinho para você entender, só que aqui na resolução você simplifica, né? Ó, qual deverá ser o pH de uma solução de HCl de concentração 0,001 mol por litro? O que significa isso? Já vamos voltar lá na folhinha. Significa o seguinte, ó. Inicialmente, eu tenho 1 litro. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho 1 litro de água, né? Então, vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho 10 elevado a menos 7 mols por litro de H+, e eu tenho, vou trocar a corzinha aqui, eu tenho 10 elevado a menos 7 mols por litro de OH-. Esse dado é um dado experimental, que você já conhece, lá atrás das deduções, certo? Então vamos imaginar 1 litro de água extremamente pura, que tem 10 elevado a menos 7 mols por litro de H+, e 10 elevado a menos 7 mols por litro de OH-. Aí, o que ele está falando? Ele está pedindo para você prever o pH de uma solução que tem 0,001 mols por litro. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou jogar 0,001 mols de HCl.
E aí, na equação dessa brincadeira aqui, vamos imaginar que praticamente não houve alteração de volume da minha solução, tá? Porque essa quantidade é uma quantidade muito pequenininha em termos de volume. Ou então, se você quiser, a gente pode pensar que tirou um pouquinho de água, colocou HCl e avolumou para 1 litro. Também é a mesma coisa. Tudo bem? O fato é que a gente colocou 0,0001 mols de HCl em 1 litro de solução, tá? Foi isso que nós fizemos. Nós preparamos uma solução 0,001 mol por litro de HCl. O que acontece? Esse ácido, particularmente, é muito forte. A constante de equilíbrio dele é 10 elevado à sétima, se eu não estou enganado. Ou seja, praticamente 100% das moléculas vão ionizar. Então, o que a gente faz aqui, né? A gente descreve a reação de ionização. Ó. Se eu pegar 0,001 mols, né, de... não vamos colocar a palavra mols, não. 0,001 de concentração de HCl, tá? Em água. Em água. Vamos colocar água aqui, ó. Tudo bem? O que acontece, gente? Praticamente todo o HCl vai ionizar. Então, quanto que eu vou gerar de H+? 0,001 H+. E quanto que eu vou gerar de Cl-? 0,001 Cl-. Tá claro isso? Isso daqui é a reação de ionização do meu ácido. Praticamente todo ele ionizou. Para ácidos fortes, a gente faz esse fator simplificador. Tudo bem? Olha só. Então, para calcular o meu pH, meus amores, eu preciso disso aqui, ó. Por quê? Porque pH é igual a menos log da concentração de H+. Eu não tenho 0,001 mols por litro, porque eu dissolvi 0,001 mols de HCl em 1 litro de água, né? Então ficou praticamente 0,001 mols por litro de solução. Tudo bem? Portanto, se todo o HCl sofreu ionização, ou praticamente todo, pH é igual a menos log disso aqui. Certo? Muito bem. Aí você pode me perguntar, mas professor, a gente já não tinha uma concentração de H+ na água pura? Né? Não soma? Eu não tenho que levar isso aqui em consideração? Não, não tem que levar isso aqui em consideração. Porque olha, o que é 10 elevado a menos 7? É 0,00001. Então eu tinha isso. Aí agora eu adicionei isso aqui, ó, 0,0001, né? Então 0,001 mais 0,00034567 Quanto que é isso mais isso? É praticamente isso, né? Então eu ignoro isso que já tinha para efeito de cálculo. Isso aqui vai ser desprezível no final da conta. Se você quiser levar isso aqui em consideração e somar o que já tinha com o que eu dissolvi, não tem problema nenhum, tá? Você pode somar, né? Eu tinha 0,0001, aí adicionei 0,001, né? E aí somo os dois e aplico menos log, vai te dar o pH. Tudo bem? Beleza? Mas eu aconselho que vocês desconsiderem isso aqui, que vai dar numericamente a mesma coisa. Depois eu posso até fazer para vocês verem, né? Então, meus amores, todo mundo conseguiu entender a equação de ionização para ácido forte? Então, olha lá, ó, como é que vai ficar a resolução desse exercício? Eu coloco aqui sempre a reação de ionização. Então, eu tenho a concentração, ó, 0,01 molar de HCl. Quando eu jogo em água, se dissolve, ou melhor, se ioniza praticamente 100%. Então, eu vou ter 0,001 mol de H+ por litro, né? E 0,001 mol de Cl- por litro. Muito bem, coloquei a reação de ionização. Aí, qual que é o segredo, gente? O segredo é, converta esse valor de concentração na base 10. O que é isso aqui, ó?
Você concorda comigo que isso aqui é 10 elevado a menos 3? Muito bem. Então você pega esse valor que está na base 10 e alimenta a minha tabela com isso. Porque aí a resolução do cálculo fica visual. Fica muito simples de ver, ó. Olha lá, ó que bonitinho. Então eu pego... O que é isso aqui? É a concentração de H+. Então, ó, concentração de H+. Então vai ficar 10 elevado a menos 3. Essa é a concentração de H+. Qual que é o pH? O pH não é o menos log disso? Olha só que bonitinho. Quando eu aplico, olha lá, ó, eu vou fazer aqui embaixo. pH é igual a menos log de 10 elevado a menos 3. Né? Agora o Napier que inventou o log vai virar no túmulo, tá? Mas olha só o que o tio vai fazer. Fica muito visual e muito simples de resolver a equação de pH, né? Olha, eu vou ignorar todas as propriedades do logaritmo e vou bagunçar aqui o coreto, né? Quando eu aplico menos log nesse número 10 elevado a menos 3, esse menos corta esse menos, esse log manda esse 10 embora. Sobra pH 3, ó. Fica visual, gente. Então, o pH é 3. Ó que bonitinho, que simples, né? Aí, olha só que legal. Qual que é a concentração de OH-? Para a gente resolver a concentração de OH-, gente... Ai, professor, a gente já respondeu a pergunta. Ele quer saber o pH. Não, então, mas aí é que tá. Vamos fazer tudo. Vamos responder, vamos alimentar a tabela, porque eu estou querendo preparar vocês para resolver exercícios mais complexos e para se vacinar contra a pegadinha. Porque tem muita pegadinha em exercício de pH. Pegadinha de que tipo, pro? Pegadinha do tipo assim, ó. Ele te dá a concentração de hidroxila e pede pH. Ou ele te dá a concentração de H+, e pede o pOH. Né? Então, se você não aprende a resolver essa tabelinha, você cai muito facilmente nessas pegadinhas. Então, se você se acostumar a resolver essa tabelinha sempre, pegou o exercício de pH ou pOH, mete na tabelinha, você não erra nunca, tá? Não erra nunca. Beleza? Então, olha só, para eu saber a concentração de hidroxila, o que é que eu faço? Eu vou usar uma propriedade que eu aprendi, ó, que é essa daqui. Ó, a concentração de H+ vezes a concentração de hidroxila sempre dá 10 elevado a menos 14. Então, é visual, gente. Não tem o que errar, tá? Então, se esse, 10 elevado a menos 3 vezes esse número aqui, sempre dá 10 elevado a menos 14. Então, 10 elevado a menos 3 vezes um valor que eu não sei qual é, dá 10 elevado a menos 14. Tudo bem? Propriedade lá da matemática, de multiplicação de potência. Que número que eu coloco aqui, ó? 10 elevado a menos 11. Então, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 11, soma, né? Então, como é que eu vou ficar lá? Eu vou ficar com 10 elevado a menos 11. Essa é a concentração de hidroxila que eu tenho na solução. Lembra que o tio falou para vocês, ó? Quando eu aumento a concentração de H+, a natureza, a resposta da natureza é diminuir a concentração de OH-, de modo que essa multiplicação dê sempre 10 elevado a menos 14. Foi o que aconteceu inicialmente. Ó. Inicialmente, antes de jogar H+, eu não tinha 10 elevado a menos 7 de H+, e 10 elevado a menos 7 de OH-? Muito bem, eu aumentei a concentração de H+, jogando essa concentração para 10 elevado a menos 3. Qual que foi a resposta da natureza? Antes eu tinha 10 elevado a menos 7 de hidroxila. Ele jogou 10 elevado a menos 7 para 10 elevado a menos 11, de modo que essa multiplicação dê sempre 10 elevado a menos 14. Olha que legal, gente. Então, olha lá. Ó, é visual, é muito simples de fazer. Então, 10 elevado a menos 11, qual que é o pOH? Ó, vamos para a definição de pOH. pOH é o menos log da concentração de OH-. Então, eu vou ter que aplicar o menos log nisso aqui, ó. Então, pOH, ó, eu estou resolvendo aqui embaixo, eu estou fazendo esquemas mentais aqui em outra folhinha, eu estou usando as fórmulas,
Só para você entender o processo de construção e de resolução usando a tabelinha. Uma vez aprendido o processo, você aperta o turbo e faz visual. Pum, 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 pum. Só preenche a tabelinha que sai a resposta de tudo que você quiser. Tá? Muito bem, então POH é igual a menos log da concentração de OH-. POH é igual a menos log, a concentração de OH- é 10 elevado a menos 11. Aí, olha só, o Napier de novo virando no túmulo. E vai ficar bravo comigo. Mas tá bom, os professores de matemática também. Ó, quando eu tenho menos log de 10 elevado a menos 11, esse menos manda esse menos embora, esse log manda esse 10 embora, sobra 11. Então, qual que é o POH? 11. Tá? Qual que é o caráter da minha solução? O caráter é ácido. Eu sempre olho para o pH. Depois eu vou falar da escala de pH. Né? A escala de pH até de 0 a 7 é ácido, né? 7 é neutro e de 7 a 14 é básico. Tá? Então, como caiu aqui na faixa de 0 a 7, é ácido. Então, o caráter é ácido. Olha só que legal, gente. Eu achei tudo que eu preciso em termos de pH e pOH. Eu achei a concentração de H+, a concentração de OH-, o pH, o pOH, o caráter. E aí não tem erro. E aí eu não consigo. Quando eu faço visualmente assim, eu não erro. Eu não caio nas pegadinhas de exercício. Tá? Muito bem. Vamos fazer o exercício 2? Olha lá. Ó, e o legal dessa tabela é que você pode usar ela para fazer... Vamos fazer o exercício B, ó. Só que aqui agora a gente faz... Olha lá. Olha como é que é babinha. A gente faz meio rapidinho, ó. Qual deverá ser o pH de uma solução de NaOH com concentração 0,01 molar? Ó, agora mudou. Eu dissolvi soda cáustica em água e não ácido clorídrico. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício? Ó, vem com o tio. Ó, eu vou chamar uma folhinha só para ajudar na interpretação e você entender como é que funciona a tabela. Depois que você entendeu, é automático. Você faz isso daí num tiro rapidinho. Então tá aqui, ó. Eu preparei uma solução e aí agora a soda cáustica, ó, NaOH. A soda cáustica também vai alterar aquele equilíbrio de 10 elevado a menos 7 H+, 10 elevado a menos 7 OH-. Eu vou ignorar de novo 10 elevado a menos 7 de OH-. Tá? Por quê? Porque a soda cáustica é uma soda forte. Ó, ela é feita de metal alcalino. Tá? As sodas de metal alcalino, elas são eletrólitos fortes. O que significa eletrólito forte? Praticamente tudo, essa daqui é muito forte. Praticamente toda a soda cáustica vai dissociar. Tá? Então, quando eu jogo NaOH em água, ó, tô jogando 0,01 molar de NaOH, né, em praticamente 1 litro, mol por litro, isso aqui, ó, mol por litro. Quanto que eu vou ter lá do outro lado? Eu vou ter 0,01 mol por litro de Na mais e 0,01 mol por litro de OH menos. É isso que eu vou ter. Ó, estamos escrevendo a reação de ionização ou de dissociação, né? Nesse caso a palavra dissociação é mais adequada. Tudo bem? Então, olha só, gente, eu não posso calcular o pH disso direto. Por quê? Porque eu estou aumentando a concentração de hidroxila. Certo? Ó, eu tinha inicialmente 10 elevado a menos 7 mols por litro de H+, e 10 elevado a menos 7 mols por litro de OH-. Quando eu dissolvo soda cáustica nessa solução, eu estou aumentando a concentração de hidroxila.
qual que é a resposta da natureza? Ela vai abaixar a concentração de H+. Para quanto que ela vai abaixar? Não sei, é isso que a gente vai fazer o cálculo. E aí, achando essa concentração de H+, a gente acha o pH. Não dá para achar o pH com concentração de hidroxila. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó. Quanto que ficou a concentração de hidroxila? Eu tinha 10 elevado a menos 7, mas eu fiz uma dissolução de 0,01 molar de NaOH e como praticamente toda ela dissocia, quanto que eu tenho no final? Eu tenho 0,01 molar de OH-. Eu converto sempre esse valor em potência de 10. 0,01 quer dizer 10 elevado a menos 2 mols por litro de OH-. Tudo bem? Muito bem. Então, o que é que eu faço, gente? Eu venho aqui e vamos lá para a tabelinha, né? Ó, na tabelinha, o que é que eu faço? Eu escrevo a reação de ionização. Qual que é a reação de ionização? É essa daqui, ó. É bom você escrever para você interpretar o fenômeno. O que é que eu estou fazendo, gente? Eu estou jogando 0,01 mol por litro de NaOH em solução, em água, né? Eu preparei uma solução 0,01 molar, aí praticamente todo o NaOH vai sofrer dissociação, aí então vou ter 0,01 mols por litro de Na+, e 0,01 mols por litro de OH-. Certo? Muito bem. Então, olha só, gente, o que o problema está me fornecendo é a concentração de hidroxila, que eu venho e já jogo na forma de potencial de 10. Então, perceba que na reação de cima, no exercício de cima, esse 0,001 me deu a concentração de H+. Me deu isso inicialmente. E aí, a partir disso, eu calculei todos os outros. Agora não. Quando eu dissolvo uma base, ele está me dando isso aqui, ó. Essa coluninha. Concentração de hidroxila, que eu também coloco na base 10, ó. Coloco 10 elevado a menos 2. Por que coloco na base 10? Porque aí fica visual. Eu respondo visualmente, eu não preciso nem fazer cálculo. É de cabeça, você faz tudo de cabeça. Certo? Ó, então, se eu achei isso aqui, ó, que é 10 elevado a menos 2, eu acho tudo. Se eu acho um quadradinho aqui, ó, eu acho todos os outros. Então, como é que fica? 10 elevado a menos 2. Qual que é a concentração de H+? Eu aprendi uma propriedade que esse valor vezes esse sempre dá 10 elevado a menos 14. Então, que número que eu ponho aqui? Ó? 10 elevado a menos 12. Qual que é o pH? O pH não é o menos log da concentração de H+? Quando eu aplico menos log de 10 elevado a menos 12, o menos corta o menos, o 10, o log corta o 10, sobra 12. Então, o pH é 12. E qual que é o pOH? O pOH, definição de pOH, é menos log da concentração de hidroxilas. Quando eu aplico menos log no 10 elevado a menos 2, o menos corta o menos, o log corta o 10, sobra 2. Então, pOH é 2. O pH é 12. E o caráter é... quando eu tenho uma solução de 0 a 7, é ácido, né? 7 é neutro. E de 7 a 14 é básico. Então, o pH deu 12. Está na faixa do 7 ao 14. Então, ele é básico, a minha solução. Tá claro isso, gente? Agora, por que eu estou falando que existe muita pegadinha e que todo mundo erra isso aqui, ó? Por causa do seguinte. Lembra, ó? O problema me deu a concentração de hidroxila, né? É muito comum o camarada já aplicar o menos log disso e achar que o pH é 2 e não 12. É muito comum o pessoal fazer isso. É automático. Aplica o menos log, pega o menos log da concentração. Não, não é assim, gente, né? Tudo bem que é visual, é simplesinho com a tabelinha, né? Olha lá. Então vamos lá resolver o exercício C. É super simples, ó. Lembrando que esse daqui é o exercício mais básico que existe de pH. É o exercício onde eu estou usando base forte e ácido forte.
Tudo bem? Para ácidos e bases mais fracas, a coisa muda de figura um pouquinho, tá? Para ambos, perceba que eu desconsiderei a concentração inicial, né? Ó, claro que eu desconsiderei, ó. Quando eu adiciono hidroxila, olha lá, a quantidade de hidroxila que eu joguei, ó, é na ordem de 10 elevado a menos 2. A quantidade de hidroxila que tinha era na ordem de 10 elevado a menos 7. Quer dizer, 5... Você tem 5 zeros de diferença. 5 zeros dá na ordem de 100 mil. Esse valor aqui é 100 mil vezes maior do que esse aqui, ó. Então, não tem como comparar. Para efeito de cálculo, esse valor aqui é ridículo. Tá? A gente desconsidera a concentração inicial de hidroxilas e de íons H+. Professor, sempre vou fazer isso? Sempre vou desconsiderar a concentração inicial de hidroxila e de H+? Sempre não, quase sempre. Vai ter algumas situações em que eu não posso desconsiderar. Quando que eu não posso desconsiderar? Daqui a pouco, após os comerciais, certo? Não dá para eu te explicar isso agora. Daqui a pouquinho eu te explico. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá para o exercício C. Último exercício aqui do nosso vídeo. Depois a gente para ele e continuamos a matéria em outro. Então tá lá. Qual deverá ser o pOH de uma solução de HCN com concentração 0,001 molar e grau de ionização de 1%? Esse HCN é um ácido fraco. Muda tudo que o tio falou. Então, nós vamos fazer o seguinte, como esse exercício ele dá um pouquinho mais de trabalho, vamos fazer, ó, já está dando 27 minutos, vamos fazer ele depois, tá? No vídeo posterior. Então, no próximo vídeo eu faço esse aqui. Começo daqui, tudo bem? Do exercício C. Então, vou ficando por aqui, gente. Beijo, beijo e até a próxima.